Olá! No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um caso que a gente fez uma reabilitação completa com as facetas de resina. Foi um caso que a Morgana realizou em 2 dias, com um resultado incrível. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente resolve esse tipo de situação e que melhorem muito a autoestima dos nossos pacientes. Então vamos lá. Nesse caso, essa paciente chegou aí nessas condições. A gente pode ver nas imagens com dentes já com desgastes grandes. É fácil de reparar isso, por exemplo, em pontos assim, desgastes por traumas de escovação, restaurações já antigas que ela tinha em alguns pontos, outros tipos de materiais, talvez aqui nessas regiões e até aqui atrás, muito tártaro e muita placa nos dentes inferiores. Então essa paciente, ela até é comum, às vezes quando o paciente está descontente com o seu sorriso, de que ele se largue, a gente comenta, né? Ele às vezes abandona ou está tão descontente com o que tem que ele acaba às vezes deixando que até infelizmente piore. Mas a gente logicamente tem solução para esse paciente, tem como resolver. Chega nessa hora, o paciente quer muito resolver o seu caso, mas ele até comenta conosco: olha, eu tenho a intenção de melhorar o meu sorriso, eu quero melhorar, mas a primeira coisa que o paciente comenta numa condição que nem essa, em função talvez de, infelizmente, em alguns casos que esses pacientes também procuram aí nas redes sociais, no próprio YouTube, dos trabalhos de lentes de contato ou os trabalhos de porcelana, que se espera talvez um trabalho bem conservador e infelizmente houve um desgaste muito grande do dente, um desgaste excessivo do dente. Então o paciente hoje já vem com a ideia na cabeça de que ele quer melhorar esteticamente, que ele precisa melhorar esteticamente, mas que ele não quer que seja feito o desgaste dos dentes. E isso ele não aceita e não quer que seja feito dessa maneira. Então a gente tem hoje, com as facetas de resina, a possibilidade de entregar esse resultado que tanto o paciente espera para resolver esteticamente o seu caso, tá? Então, como vocês podem ver aí na imagem, tem vários problemas aqui, tá? Do ponto de vista estético, materiais aí que a gente comentou antigos. A gente, em todos os casos, faz uma grande sequência e bateria de imagens para que fique tudo registrado, para que também o paciente entenda ainda mais a importância e até mesmo a necessidade do tratamento. Então, quando ele vê essas imagens, no primeiro momento, ele até nem acredita que está desse jeito. Ele depois comenta até conosco: meu, mas será que as pessoas estão vendo isso também? E logicamente que sim, né? Então, assim, eu sempre comento com os pacientes, eu e a Morgana, a gente tem um apelo muito grande de orientar o paciente, de atender eles de uma maneira extremamente humana, humanizada, que hoje em dia talvez está tudo tão robotizado e tão no automático. A gente senta, conversa, orienta, explica, e, e numa condição que nem essa, o paciente, às vezes, ele nem imagina que está desse jeito, e quando vê as imagens, fica até chocado, ou comenta ainda conosco: nossa, eu me dedico tanto para a família, ou para os negócios, ou sejam outros os motivos, e eu não sabia que comigo estava desse jeito. Então, por isso também a importância muito grande de ter as imagens, tá? Mas vamos lá. Voltando aí ao caso das facetas, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui a imagem mais aproximada, para ver mais os detalhes. Restaurações antigas, já o fechamento aqui nessa região próxima da gengiva, outro material lá atrás, aqui um desgaste também do dente. Então, assim, uma mistura muito grande de tratamentos ou de fatores que levaram a problemas nesses dentes e que a gente vai conseguir resolver de uma maneira harmônica e homogênea, ou seja, todos de uma vez só. Outro fator muito importante no trabalho com as facetas de resina, que é, vamos lá, talvez um problema nos trabalhos protéticos, é o tempo. Às vezes há uma sequência muito grande de idas e vindas do paciente
à clínica, ao consultório, decorrente da necessidade do trabalho do protético, porque as próteses ou as lentes de contato, ou as lentes de cerâmica são feitos em laboratório, são feitos por um protético. Já as facetas de resina são feitas de maneira direta, é feito diretamente na boca. Então, por isso, logicamente, a importância da escolha de um bom profissional, de um profissional experiente nessa área, porque, logicamente, todo dentista sai habilitado na sua formação de poder realizar os trabalhos com resina, restaurações em resina. Só que as facetas de resina é um detalhe diferente dentro da odontologia. Há necessidade de um conhecimento muito grande do material propriamente dito, das marcas das resinas, da parte técnica de execução. Tem que ter, talvez até acredito que um certo dom artístico, porque é algo extremamente manual, tá? Aí, como a gente vê aí na sequência, a gente fez nesse caso dessa paciente também os dentes inferiores. Aqui a gente se depara com problemas até de saúde, como a gente bem comentou, né? Placa, tártaro em excesso. Só para vocês terem ideia, a partir do momento que o tártaro vem aqui para a parte da frente dos dentes, dá para imaginar o quanto também tem por trás desses dentes, tá? Nessa região aqui mais acomete, tá? Todos os casos, e isso é uma premissa que mesmo que o trabalho seja feito à mão livre e é feito de maneira direta na boca, é obrigado a ter uma orientação, é obrigado a ter uma guia. Então, isso que vocês estão vendo aqui, nesse modelo, é o modelo inicial do paciente. Tá? Então, assim, é como se a gente tivesse o modelo dele agora nas nossas mãos, e a partir disso se faz uma guia. O que é essa guia? Tá? Essa guia foi feita a partir de um enceramento. Esse enceramento, hoje em dia, ele pode ser, como vocês estão vendo aqui na imagem, físico, ou seja, foi esculpido aqui, seja pelo dentista ou às vezes até mesmo pelo laboratório, um novo formato do dente. E essa escultura aqui foi feita em cera, por isso o nome de enceramento. Aí esse novo desenho, esse novo contorno do dente aqui, foi criado a partir de várias conversas também com o paciente, de decisões que são tomadas a partir da escolha da forma, do tamanho, das proporções que a gente tem para levar em consideração a forma do novo dente, o tamanho do novo dente. E aí, então, a gente tem esse guia aqui agora, vamos por esse enceramento sem a guia junto, só para vocês entenderem como é que ele é. E aí, voltando um pouquinho, deixa eu voltar a imagem, aquele guia que está encaixado aqui, por exemplo, tá? É o mesmo que agora a gente sabe o quanto que falta, o quanto que tem que ser acrescentado no dente, seja ele aqui no seu comprimento ou nos posteriores, o seu volume, ou seja, a espessura que a gente quer ou do que a gente gostaria de aplicar. Então, vamos lá, mesmo que o trabalho é feito à mão livre, tem que existir uma guia. O profissional, ou se você já fez um caso semelhante e não lembra dessa etapa do seu tratamento, infelizmente foi feito de uma maneira subjetiva, sem ter levado em consideração proporções que são fundamentais para a realização desse tipo de tratamento. Então esse guia sai a partir da moldagem, que é feito do paciente. Dessa moldagem foi onde gerou esse guia, e esse guia então a gente agora transfere para a boca. Então, como vocês viram lá, o paciente tinha alguns pontos que ela tinha, por exemplo, restaurações que a gente acaba removendo, tira, como é visível aqui, ó, o paciente tinha restaurações aqui que a gente acabou então removendo, para daí então agora começar a fazer a aplicação da resina de trás para frente, como se eu fosse criar o formato que vem vindo pela parte da ponta do dente para trás, e aí depois sim, então a Morgana vem aplicando toda a camada estética. Então, aquela guia que se criou, então ela serve para a gente agora ter isso aqui como a nossa referência. Você já percebe aqui a translucidez, então são resinas que tem que ter ali uma extrema resistência e durabilidade. Essa é uma outra pergunta e dúvida bem recorrente sobre o trabalho que a gente realiza das facetas de resina, mas se não for levado em consideração a marca da resina,
sim, com certeza você terá problemas. Então a gente utiliza uma resina chamada Stellite Ômega, é uma resina feita exclusivamente para realizar essas facetas de resina, para que gerem ali resistência, durabilidade e gerem para o paciente também um alto brilho. É isso que dá uma característica de dentes mais naturais, tá? Então, continuando aqui as nossas imagens, aí agora a Morgana começa fazendo o acréscimo de camadas, vai criando camadas sobre o dente, camadas da mesma resina da Stellite Ômega, porém de cores ou consistências diferentes para que crie um volume no dente de translucidez, de naturalidade, que é isso que o paciente espera, tá? Aqui uma imagem um pouco mais aproximada, deixa eu voltar aqui anterior, então a gente sai dessa situação em camadas, aqui indo para um já primeiro momento da finalização do trabalho. Então é assim que a gente já consegue entregar para o paciente numa sessão única. A gente tira um período do dia para realizar esse tratamento, então não precisa voltar ou para casa, voltar em função de uma moldagem para enviar para o laboratório. Não tem nada disso. É feito de maneira direta em boca. Aqui então já o caso concluído, tanto na parte superior como na parte inferior. Vocês percebem aí a diferença e a harmonia que se cria, o brilho que a gente tem aqui, por exemplo, na face dessas resinas. Talvez você possa ter em casa já feito um trabalho semelhante, mas se infelizmente talvez você seque ali o dente ou seque a superfície do dente e você perceber que ficou fosco, é porque com certeza é uma resina que não teria a indicação para a realização das facetas de resina. Não é que seja uma resina ruim, mas ela talvez não é a resina para esta indicação das facetas de resina. Então, por isso, você tem que ter, logicamente, ou esperar do seu profissional que utilize dos melhores materiais, e isso você consegue, talvez, verificar a partir da experiência passada que esse profissional tem, de imagens de trabalhos já realizados. Por isso, hoje em dia, a pesquisa é, logicamente, muito importante, tá? Uma vista lateral. Nessa vista lateral, a gente consegue perceber aí textura, né? Então, a gente consegue ver que tem aqui as texturas dos dentes, características dos dentes naturais. Então, isso aqui é muito importante, não é um dente que fica com formato chapado, plano, tá? Então, até porque o dente naturalmente não é assim. Aqui só uma imagem comparativa, próxima, e esse tipo de imagem, situação, logicamente, é muito mais usada no meio odontológico, na odontologia, para a gente poder ver os detalhes, tá? A parte inferior a mesma coisa, então olha só a diferença grande que se cria desse lado e como era aqui antes, tá? Então isso para o paciente gera, logicamente, até ele fica surpreendido, ele não consegue imaginar como é que pode chegar assim no final, sendo que foi feito num dia só, né? Nesse caso aqui a gente fez em 2 dias, um dia a parte superior e no outro dia a parte inferior. E esse aqui então é o resultado final, prova real. Eu acho que as imagens hoje em dia são muito importantes. A gente sempre fala aqui na clínica que a gente quer criar com nossos pacientes, primeiramente uma relação de transparência, então depois, consequentemente, uma relação de confiança. Então a transparência a gente consegue aqui externar ela através das imagens que a gente tem dos pacientes, dos trabalhos que a gente realiza aqui na clínica, e aí, logicamente, isso é indiscutível, a mudança e a melhora no resultado, do ponto de vista odontológico, do que a gente gostaria de entregar para o paciente, e, logicamente, para o paciente propriamente dito, uma melhora muito grande na sua vida pessoal, no seu convívio familiar, social, dependendo de casos que qual for, por exemplo, uma mudança até do ponto de vista profissional, que possa gerar uma promoção dentro do seu próprio trabalho e tal, e até porque a pessoa passa a ser uma pessoa às vezes mais extrovertida, divertida, alegre, comunicativa, o que talvez numa situação anterior, ou como na imagem acima, a pessoa às vezes fica um pouco mais retraída, na hora de tirar aquela foto com amigos e familiares,
ou bota a mão na frente, ou dá aquele sorriso que não aparece os dentes, ou é naquele momento que sai correndo para ir ao banheiro. Então a gente também fica muito feliz quando entrega trabalhos assim, e o feedback do paciente também nos deixa muito, muito alegre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi mais um dos casos que a gente realizou aqui na clínica, através das mãos da doutora Morgana, que tem aí uma aptidão muito grande para poder realizar esse tipo de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.